Bom dia! Hoje eu vou falar sobre a mobilidade contratual interna e externa. Bom, com a evolução do direito, e principalmente do direito do trabalho, foram se iniciando diversas mudanças na vida do proletariado e também na vida do empregador. Uma delas, e uma das que eu considero mais importante, foi a mudança, a mobilidade, a flexibilização dos contratos, pelo fato de que o empregado e o empregador podem negociar sobre as cláusulas do contrato. Não é mais só uma decisão unilateral, pois agora as duas partes podem fazer uma negociação para iniciar a relação jurídica entre eles. A flexibilização pode ser definida basicamente como a liberdade entre as partes para decidir sobre o contrato de modo geral. A partir disso, os sindicatos começaram a ganhar força, já que os mesmos são representantes de determinada classe operária. A partir da flexibilização dos contratos de trabalho, os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho foram se fazendo mais presentes na vida do empregado e do empregador, já que os sindicatos acabam negociando em prol de uma determinada classe operária. Sendo assim, o empregado tem mais possibilidade de negociação dentro do seu contrato, seja feito empregado-empregador ou sindicato-empregador. A grande sacada da modificação da mobilidade dos contratos internos e externos é que, em caso de uma crise econômica, modificações no ramo econômico da empresa, dentre outros fatores que afetam a relação empregado-empregador, nesse caso, as duas partes podem negociar sobre mudanças para que o empregado não perca o emprego, para que apenas sejam feitas mudanças que facilitem a vida do empregador e garantam o emprego do empregado. Com relação à maior mobilidade contratual externa, esta pode ser conceituada como a ampliação e a facilitação das possibilidades de contratar e dispensar os colaboradores, já que a mesma possui a redução de limitações legais e burocracias estatais positivadas em relação aos contratos. Deste modo, desde a consolidação das leis trabalhistas de 1943, a flexibilização foi construindo uma certa evolução com relação a cláusulas dos contratos trabalhistas, que antigamente eram cláusulas petrificadas, não poderiam ser modificadas. E, historicamente, isso foi evoluindo aos poucos. Antigamente, o colaborador só poderia ser demitido por justa causa ou se ele cometesse uma falta grave, pois na CLT existia um artigo que impedia o empregador de demitir o empregado, salvo nas exceções ditas anteriormente. Com a evolução dos contratos de trabalho, foram se modificando várias normas que antigamente eram petrificadas, como, por exemplo, a da demissão apenas por justa causa ou falta grave. Em 1966, houve uma segunda modificação da CLT, onde ela permitia a demissão unilateral por parte do empregador com relação ao empregado, desde que o mesmo tivesse e seguisse as obrigações legais que diziam que 8% do salário do empregado deveria ser depositado em uma conta, porque caso ele fosse demitido, ele deveria receber uma indenização. E, além disso, em caso de demissão unilateral, o empregador era obrigado a pagar 10% como indenização a mais para o empregado. Já com a reforma de 2017, as mudanças contratuais foram mais drásticas, mais abrangentes, como, por exemplo, a demissão por decisão unilateral do empregador foi reafirmada. Contudo, ele não é mais obrigado a pagar a indenização pelo fim do contrato, pela rescisão contratual. Isso teve como embasamento a facilitação do desligamento do empregado. Ainda na reforma de 2017, além da criação da exclusão da obrigatoriedade do empregador de pagar multa em caso de rescisão contratual,
a mesma também criou uma nova modalidade de rescisão contratual. Essa se chama dispensa consensual, ou seja, as duas partes, o empregado e o empregador, negociam o desligamento da empresa. Nesses casos, o empregado recebe apenas 80% do FGTS e 50% do aviso prévio. É explícito que a modalidade contratual externa ela trata de mudanças na legislação com relação às cláusulas legais do contrato, como, por exemplo, o tempo de jornada de trabalho e coisas do tipo. Agora vamos falar sobre a modalidade contratual interna. Essa é conceituada como a ampliação da possibilidade de ambas as partes realizarem modificações contratuais de trabalho. Essa tem como intuito as modificações dentro da empresa, como, por exemplo, no processo produtivo, o local de trabalho, a jornada de trabalho, entre outros fatores que afetam internamente a empresa. Com a reforma de 2017, a mobilidade contratual, a flexibilização dos contratos de trabalho se expandiu de uma forma gigante, tendo em vista que ela teve o intuito de eliminar as burocracias que eram muito demoradas ou que congelavam a evolução dos contratos de trabalho, já que conforme foi evoluindo o mundo, tudo ficou mais dinâmico e esse congelamento dificultava a relação entre empregado e empregador. Hoje em dia, o empregado e o empregador podem discutir sobre jornada de trabalho, sobre plano de cargo, sobre salário, sobre teletrabalho, intervalos de jornada, pagamentos, prêmios, participação dos lucros, dentre outros fatores que afetam internamente a empresa. Tem que ficar claro que o grande intuito da flexibilização é realmente facilitar a negociação entre as duas partes, já que os negócios jurídicos, as relações jurídicas, têm que ser bom para ambas as partes. Com a negociação, os empregados ganharam voz, já que eles são a massa de produção de tudo que se tem hoje no mercado, com relação à prestação de serviço, à mercadoria. Bom, é de suma relevância ressaltar e afirmar que o artigo 611-A, depois da reforma de 2017, revolucionou as formas de contratos, já que ambas as partes têm que estarem de acordo para que a relação jurídica se concretize, para que o negócio jurídico se concretize, permitindo mudanças na carga horária, no salário, nos benefícios, tudo devidamente negociado entre o empregado e o empregador ou o sindicato e o empregador. E é nesse momento, nessa questão, nessa dificuldade que entra o papel dos sindicatos, pois os mesmos lutam pelas causas de certas classes operárias, fazendo com que sejam mantidas condições contratuais mínimas para a classe proletariada.